Ai, caramba, 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 eu preciso começar a tomar cuidado. Gente, eu estou começando a me assemelhar ao monarque. Sexta-feira é dia de responder aos comentários de vocês. Nessa edição eu vou me limitar a duas questões. Uma que é uma pergunta interessante relacionada ao vídeo de segunda-feira e a segunda, bem, eu vou responder a quase todos os comentários que vocês fizeram no meu vídeo de quarta-feira. E onde está justamente essa provocação. Tem mais de uma pessoa dizendo que eu estou começando a soar como um monarca, que o meu liberalismo está começando a passar dos limites. Calma, 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 a gente vai chegar lá. Eu preciso dizer uma coisa para vocês. Eu me surpreendi. Eu me surpreendi porque eu tinha certeza que eu ia tomar uma baita de uma cancelada em relação às minhas críticas ao identitarismo de parte da esquerda, né? A essa estratégia de você cobrar das pessoas essa postura de você tem que falar com um português muito estrito por um lado, ou então você só pode dar pitaco em temas sobre os quais você tem vivência. E, enfim, é esse policiamento generalizado. Eu achei que eu ia ser cancelado a respeito disso e, na verdade, o que aconteceu foi o contrário. Boa parte das pessoas, inclusive pessoas que se declaram de esquerda, fizeram comentários super favoráveis. Então eu acho que a gente está, talvez, essa é a minha esperança, a gente está se aproximando ao momento em que, reconhecendo que os problemas apontados pelos identitários existem e têm de ser atacados, têm que ser enfrentados na nossa sociedade, a gente está chegando a um momento em que está começando a se perceber que, a tática não funciona, a tática mais atrapalha do que funciona para a própria causa. Agora, por outro lado, eu achei que meu vídeo de quarta-feira não ia despertar tantas paixões. Claro que ia ter gente que ia discordar do meu argumento, mas eu achei que ia ser... Eu fui pego de surpresa pela reação muito ostensivamente discordante de quase todo mundo. Então, eu estarei defendendo as Big Techs? Não, não estou não, eu sou a favor de regular, mas a gente tem uma conversa aí a se ter sobre o que as Big Techs podem falar e onde, e eu acho que essa discussão é muito importante, porque ela envolve alguns temas fundamentais a respeito da democracia brasileira, tá? Então vamos cair dentro dessa questão assim que tocar a vinheta. Mas antes eu quero falar com vocês a respeito de uma entrevista que a Flávia Tavares, editora executiva responsável pelo nosso material premium, vocês veem ela também no Cá Entre Nós Sempre, a Flávia fez uma entrevista com o Átila Yamarino. O Átila dispensa apresentações, foi uma figura fundamental para todo o Brasil no ataque à desinformação durante a pandemia. E justamente nesse momento da história, né, em que a gente está discutindo um projeto para regular as redes sociais, muito impulsionado por conta da questão da desinformação, a gente achou que valia a pena, e a Flávia foi fazer isso, né? Valia a pena parar para sentar com a Átila, vem cá, como é que é a experiência de combater desinformação? Como é que é a lida com as grandes plataformas? Como é que você acha que nós, como sociedade, estamos? Como é que você acha que estão, de repente, as ferramentas que a gente pode usar para combater isso no momento que uma nova crise vier? Porque uma nova crise virá e desinformação é um problema. Enfim, o Átila viveu isso de uma forma tão intensa, sabe, que poucas pessoas, me parece, no Brasil têm tanto a falar sobre essa questão da desinformação com ele, por experiência própria, por... O cara foi um herói, né, durante a pandemia. Olha, o que eu aprendi com ele, a quantidade de horas que eu passei assistindo lives dele, enfim. Nossa edição de sábado de amanhã vai ser essa longa entrevista, essa longa conversa com Átila Yamarino. Eu realmente recomendo a todo mundo ler, porque ele tem insights preciosos.
Além disso, nós somos uma empresa jornalística que aprecia muito o contato com seus leitores, com seus espectadores, e contamos muito com as assinaturas de vocês, porque as assinaturas de vocês são o que pagam o nosso salário, é o que nos permite trazer informação, trazer debate, até quando vocês discordam da gente, aqui para esse ambiente digital que é tão importante. Gente, são R$ 9,90 por mês, ou então R$ 99,00 para uma assinatura anual. Você tem abatido 2 meses aí. Assina, vai. Eu sou Pedro Doria, editor do Meio, e esse é o ponto de partida. Olha, foram centenas de comentários. Quase todos críticos ao meu argumento em defesa do que as Big Techs estão falando, do direito das Big Techs de falar. O vídeo foi... Enfim, eu selecionei 3 comentários dessas centenas por 2 motivos. 2 são comentários curtos, eles me comparam com o Monark. E eu acho importante ter essa conversa. É importante, não é só porque eu estou comprando a provocação, não. É porque eu não acho que eu tenha qualquer coisa a ver com o Monark, mas acho que vale a pena a gente ter essa conversa. O outro é um comentário que é mais longo e por isso abre caminhos mais interessantes para nessa nossa discussão, além da bravata. Então deixa eu começar aqui pelos mais curtos. Gabriel Firmino. Pedro, as Big Techs foram todas chamadas para os debates da Câmara. Esse projeto está há 3 anos andando. Quem são os que mais gritam pela, entre aspas, liberdade de expressão e chamam de PL da censura? São os mesmos que usam do expediente da mentira para escalar na rede, e você conhece bem esse modus operandi. Desculpas, mas seu discurso está parecido com o do Monark. As Big Techs não estão sendo leais no debate, não podem cobrar lealdade. Aí vem o Thiago Berserker. Defender Big Tech foi liberal demais até para você. Pareceu um vídeo do Monark. Caramba, eu, um liberal, sendo chamado de liberal demais. Thiago, é um elogio. Monark não, né? Mas aí deixa eu ir pro João Agostini. João Agostini. Falso argumento que as plataformas digitais podem usar o seu poder, conectar bilhões de pessoas por meio delas, para divulgar as próprias ideias numa escala inalcançável por todos os demais grupos sociais e políticos do país que não têm esse poder e veículo. Você retrocedeu perigosamente nesse ponto. Agora fiquei preocupado com teu liberalismo que está se tornando radical e parcial. Se o Google ou qualquer outra plataforma, entre aspas, neutra em relação ao conteúdo, como afirmam, quer se posicionar publicamente ou manda uma carta ao governo ou usa as mídias institucionais, mesmo sendo digitais, para dizer o que quer, elas vão pagar um espaço para dizer o que pensam e sem afirmações falsas, demonstrando os seus pontos de vista. Dessa forma, elas garantem a dita neutralidade da plataforma e entram em um terreno, entre aspas, igualitário, no que concerne a divulgação, cobertura e debate. Se as plataformas querem discutir, que proponham um debate no Congresso brasileiro, como ocorre nos Estados Unidos. Mas o que você não diz, deixando clara a parcialidade do seu discurso, é que as plataformas atacam e se articulam com forças políticas para impor ao Congresso uma visão única do projeto de lei. Ou seja, elas não estão defendendo o seu ponto de vista, estão manipulando o país em apoio ao seu ponto de vista. Você, nesse vídeo, cometeu um erro crasso de falsa defesa de um direito, o de expressão, que não está sendo atacado. Quem do governo ou do STF proibiu que elas se manifestem? O que está sendo atacado é a disfarçatez de como querem dirigir esse debate usando o seu poder, que tem a você, Pedro, ao poder que tem, e você, Pedro, aliou-se a essa disfarçatez.
Veja esse vídeo, analise seu erro. O vídeo que ele recomenda é um vídeo aqui no YouTube mesmo, da BBC, que aliás é um vídeo bastante bom. Tá bom, Jô? Tá bom, Thiago? Tá bom, Gabriel? Vamos respirar? Vamos lá. Eu vou dividir essa minha resposta aqui em 5 pontos, tá? Em geral, eu falo de improviso nesses vídeos de sexta-feira, mas dessa vez eu achei importante dividir em 5 pontos a minha resposta para vocês por um motivo muito simples. A gente está falando de uma coisa que tem uma complicação mesmo, que tem uma complexidade mesmo, e eu não acho que meu argumento seja imbatível, não. Eu acho que é um argumento que está na mesa e que pode trazer contra-argumentos. Mas eu quero fazer o meu porque eu acho que é importante, tá? Então, o primeiro desses 5 pontos é um pouco mais básico, que é a Monark. Desculpa, mas o Monark não tem a mais vaga ideia do que ele está falando quando ele fala de liberdade de expressão. Ele tem aquela coisinha que ele leu, sei lá, na Wikipedia ou qualquer lugar, de você pode falar o que você quiser. Os Estados Unidos têm liberdade de expressão absoluta. Nós devíamos ser aqui no Brasil. Tá? Primeiro, a gente não é Estados Unidos. Segundo, os Estados Unidos não tem liberdade de expressão absoluta. Terceiro, mesmo essa interpretação super radical da primeira emenda, que meio que dá o tom da legislação americana hoje em dia, é uma interpretação que vem dos anos 50. Até a década de 1950, nem lá tinha essa coisa tão absoluta assim. E eu boto esse tom absoluto assim muito entre aspas, tá? Existem limites para liberdade de expressão. O monarca, quando ele se vira e fala aquelas asneirices, tipo, devia poder ter partido nazista no Brasil, cara, ele não consegue sustentar um único segundo o que ele está falando. E eu acho que fundamentalmente a diferença entre o que eu falei nesse caso específico e o que o monarca, as bravatas do monarca, é que o monarca não consegue explicar por que ele acha uma determinada situação em relação à liberdade de expressão por um único segundo. E aí, desculpa, não é a mesma coisa. Agora, a gente precisa ter uma conversa, sim, a respeito de liberdade de expressão. E a partir daí, eu queria um pouco da paciência de vocês. Vem comigo. Eu queria começar com um cara muito interessante que escrevia peças de teatro, romances. Era um cara muito popular, um cara que nasceu no finalzinho do século XVII, mas viveu quase toda a vida dele durante o século XVIII da França, e que num determinado momento se tornou muito popular. Eu acho que, enfim, é um cara chamado François-Marie Anouilh. Vocês nunca ouviram falar de François-Marie Anouilh, né? Talvez um ou outro gato pingado saiba de quem eu estou falando. Vocês nunca ouviram falar dele porque, num determinado momento, ele foi preso por causa de umas coisas que escreveu. Ele escreveu umas peças muito irônicas a respeito de um sujeito muito poderoso e foi posto na Bastilha. Na Bastilha ele teve tempo para refletir muito, para pensar muito, e quando ele saiu, ele decidiu que ele passaria a ser conhecido por um apelido, por um outro nome: Voltaire. E tem uma frase que vocês certamente já ouviram muitas vezes atribuídas ao Voltaire, que é a seguinte: eu discordo inteiramente de tudo que você disse agora, mas eu vou defender até o fim da vida o seu direito de dizer essa coisa. Bem, Voltaire nunca falou nada. A gente não tem qualquer registro de que ele tenha dito algo do tipo. Quem escreveu isso foi uma moça, uma biógrafa dele, que viveu mais de um século depois dele, que no iniciozinho do século XX escreveu um livrinho, uma inglesa que escreveu um livrinho chamado Os Amigos de Voltaire, que são 10 histórias de 10 escritores, filósofos, mas que eram de fato amigos de Voltaire. Ela se chamava Evelyn Beatrice Hall.
Enfim. E ela escreveu essa coisa, e porque aparece nesse livrinho que foi muito popular no início do século XX, as pessoas saem repetindo como se Voltaire de fato tivesse falado esse troço. Mas o Voltaire tinha falado coisas muito parecidas. E isso, de certa forma tem uma certa fidelidade à maneira como o Voltaire defendia. É isso, né? O cara foi preso por ter feito uma sátira pesada a respeito de um amigo muito poderoso, de um inimigo muito poderoso, né? Então ele tinha realmente essa convicção quase que instintiva de defesa da liberdade de religião, da liberdade de expressão e da separação entre igreja e Estado. Ele é um dos pensadores do iluminismo francês que são. Muitas das ideias dele estão sim naquilo que nós hoje chamamos de uma filosofia liberal, que é uma grande colcha de retalhos de muita gente que pensou. Agora, o Voltaire estava falando isso ainda numa França absolutista, né? Que tinha reis que meio que mandavam e desmandavam. Não era. A Inglaterra já tinha, afinal de contas, parlamento, tinha uma Câmara dos Comuns, já tinha um poder do rei muito, muito diminuído. Enquanto que na França, não. Na França, você ainda tinha aqueles Luíses todos mandando e desbandando. Isso foi um mundo às portas da Revolução Francesa, né? Essa ideia do Voltaire, essa intuição do Voltaire de quão importante era a liberdade de expressão, ela se tornou uma das bases do que a gente chama de uma democracia liberal. Agora, evidentemente, como ele nunca viveu numa democracia, ele nunca pôde viver na prática o que era, de fato, uma um ambiente no qual você tem liberdade de expressão e que a preocupação não é simplesmente sair proibindo, mas a preocupação é tentar delimitar, vem cá, onde que a gente interrompe. Então esse problema de como é que a gente define onde estão os limites da liberdade de expressão, a gente vem para o ponto 3 que eu queria fazer, que é John Stuart Mill. Vocês já me viram falar do Mill tantas vezes aqui, porque o Mill é o meu filósofo de estimação. É o cara que eu acho brilhante e tudo mais. E, enfim, o Mill faz essa proposta que é a seguinte: olha, a questão a respeito de liberdade de expressão numa democracia, ela não pode estar no momento da expressão, ela não pode estar na ideia que é falada. Ela tem que estar no contexto em que aquela fala se dá. Ou seja, eu já citei esse exemplo para vocês. Ele cita muito o exemplo do mercador de milho, né? Digamos que o mercador de milho tinha uma crise lá, num determinado momento da vida dele. Isso já é final do século XIX, tá? É mais de um século depois do Voltaire. Mentira, é um século depois do Voltaire, mais ou menos. Mas já era um ambiente muito mais democrático do que o de um século antes, né? O Mill, então, cita essa história do vendedor de milho, que você tinha um debate num determinado momento que o preço do milho estava subindo muito. Isso era imposto, digamos, pelos mercadores de milho e as pessoas estavam com fome. E aí o Mill se vira e fala, bem, não tem nenhum problema você escrever um artigo de jornal fazendo esse argumento. Olha, as pessoas estão com fome e tem gente passando muito mal por conta da ganância dos mercadores de milho. Agora, se você fala rigorosamente a mesma coisa na frente da casa de um mercador de milho, perante uma turba em fúria, lá com ancinhos, foices, né, aquelas cenas de Drácula, aí é completamente diferente. Veja, a mensagem foi exatamente a mesma. A ganância dos mercadores de milho faz as pessoas terem fome. Num artigo de jornal, aquilo faz com que algumas pessoas reflitam na poltrona das suas casas.
num momento em que aquilo está acontecendo na frente da casa de alguém, com um bando de gente passando mal de fome e furioso, as pessoas podem invadir e matar o sujeito. Então, o dano, o Mill estava sempre preocupado com isso, né? Com essa ideia do dano. O dano aparece não pela mensagem, pelo que é dito. O dano aparece pelo contexto em que a mensagem se dá. Então, se a gente vai cercear, se a gente vai, de algum momento, em algum momento, cercear o direito à liberdade de expressão de uma pessoa, isso não tem a ver com o que é dito. Isso tem a ver com o contexto em que é dito, a situação, a maneira, tá certo? Se há dano ou não há dano. A gente tem que estar constantemente procurando por dano. Qual é o dano que uma mensagem num determinado contexto pode causar? Se não há dano, não existe, não pode existir motivo, razão para a gente proibir. Agora, se há dano, aí a gente tem que conversar a respeito disso. Ponto 4. E aí eu prometo que eu vou parar de citar filósofos, mas deixa eu explicar por que eu estou citando filósofos. Sabe, a gente está vivendo esse grande experimento humano, que é o da autogestão de um povo. Esse troço não é trivial, entende? Isso que a gente chama de democracia liberal. Não é simples você juntar uma quantidade, centenas de milhões de pessoas, é, ao redor de uma mesma língua, uma mesma cultura e construir um tipo de governança na qual todo cidadão adulto pode, de alguma forma, meter o bedelho, dar um pitaco, que a gente não vai ser governado por um ditador. É porque as pessoas discordam, às vezes as discordâncias são profundas. Então, como é que você gerencia isso? A ideia é muito bonita, a ideia de democracia, e no fim das contas, a minha única preocupação aqui é essa, defender que a gente continue vivendo numa democracia liberal, porque não existe que tenha sido tentado nenhum outro sistema de governo em que a gente tenha liberdade como nesse. Não existe nenhum outro tipo de sistema de governo que tenha sido tentado, que tenha produzido mais justiça, que tenha produzido mais dignidade para mais pessoas. Isso não quer dizer que a gente já teve essa conversa, isso não quer dizer que esteja perfeito, mas é o que nós temos. E o que nós temos é o melhor que nós seres humanos já conseguimos. E, e porque não é trivial, a gente depende muito dessas pessoas que nós chamamos de filósofos, porque são elas que se debruçam sobre os problemas difíceis. Então, os últimos dois caras que eu queria citar são um americano, John Rawls, morreu há pouco tempo, e um austríaco, Karl Popper, que morreu há mais tempo, mas foi um filósofo do século XX também. Os dois, de formas distintas, encararam essa coisa sobre a qual a gente falou muito nos últimos anos, que é o paradoxo da tolerância. E o paradoxo da tolerância é o seguinte: olha, concordamos que democracia é fundamental, e democracia é bom, e democracia garante liberdade, mas se um determinado grupo ameaça a democracia, e a democracia está de fato sob risco por causa de um determinado grupo que está abusando da, dos, dos direitos, das liberdades democráticas, e o abuso das liberdades democráticas pode levar ao fim da própria democracia, aí a gente tem esse paradoxo da tolerância. Esse regime que é o democrático, que depende essencialmente de tolerar a mais vasta gama de opiniões, esse regime, em determinados momentos, tem de se defender. E ele se defende. E o paradoxo da tolerância que tanto Rawls quanto Popper encararam é muito o que justifica a ação não só no sentido mais amplo do Supremo Tribunal Federal, como mais específico do ministro Alexandre de Moraes durante o governo Bolsonaro. Esses caras planejaram claramente um golpe de Estado. Eles planejaram um golpe de Estado. Então,
Então, algumas medidas de força foram necessárias, tá? Algumas medidas não ilegais, mas sabe, tem uma certa característica de quando você tem poder numa democracia que é você tem isso o pessoal o Simon Levitsky fala muito disso no Como as Democracias Morrem, né? Existe uma necessidade de temperança no uso do poder. Você tem aquele poder, você pode usar o poder ao máximo, mas numa democracia você evita sempre usar o máximo do seu poder. Você tem que exercer a arte de não usar demais o seu poder. Mas o poder existe e o poder existe justamente para, em determinados momentos de risco, você defender, por exemplo, a continuidade da democracia. Esses caras que estavam no poder, agora a gente tem gravações e tudo mais, a gente vê nitidamente que eles tinham um plano de golpe de Estado, eles fizeram um plano, eles tentaram, não aconteceu, mas chegou o ponto do 8 de janeiro, tá certo? O ponto fundamental, e aí eu começo o meu argumento, é o seguinte: nós estamos no governo Luiz Inácio Lula da Silva. Nós não estamos mais num governo autoritário. Nós não estamos mais num momento em que existe uma ameaça à democracia, uma ameaça concreta. Esse governo não oferece ameaça à democracia. Entendeu? A gente não tem mais um Anderson Torres como ministro da Justiça. Não, agora a gente tem Flávio Dino como ministro da Justiça, um cara que não só é íntegro como diabo, como extremamente temperado e como, cara, entende? Tem um baita de um currículo que justifica ele estar ali. E que se comunica muito bem, diga-se de passagem, coisa que não é verdade para boa parte dos ministros bolsonaristas. Então é hora de certo tom autoritário e exacerbado do Supremo Tribunal Federal começar a baixar. Entende? A gente tem que voltar a se acostumar com o ambiente democrático. Então é assim que eu chego ao meu quinto ponto, tá? Primeiro, a questão do paradoxo da tolerância. A gente tem que falar de dano, paradoxo de tolerância e neutralidade, como o João Agostini comentou. A gente não está mais naquele lugar em que o paradoxo da tolerância pode ser usado como argumento. Não estamos mais. Estamos num governo democrático. Entende? Não estamos mais num ambiente de rebaixar o uso de tolerância. Não, a gente tem que voltar a se acostumar a ser tolerante com muita coisa. Com muita coisa com a qual a gente discorda, porque aí é a frase que o Voltaire nunca disse, entendeu? Eu discordo de você, mas eu vou defender até a morte o direito de você falar. Entendeu? A gente está falando de discurso. Aí a gente passa para o segundo ponto, que é a questão do dano. Vem cá. O Google bota na sua primeira página um link para um blog, para um post de blog em que ele explica por que ele discorda do projeto de lei como ele está. Qual é o dano que isso causa? Essa é a pergunta. O dano que isso causa é que ele pode convencer muita gente do contrário? Mas essa é a lógica numa democracia do debate a respeito de um projeto de lei. Quem quer aprovar um projeto de lei tem a missão de argumentar e ganhar o argumento. Tá certo? Se um contra-argumento do Google pode diminuir isso, eu sinto muito, a gente está no nível do argumento. Por que o Telegram não pode publicar no seu canal do Telegram, que tudo quanto é usuário que está no Telegram recebe, o seu ponto de vista? Eles estão dizendo que existe uma ameaça à democracia. Eu discordo que existe uma ameaça à democracia, ou pelo contrário, eu sou favorável em grande parte ao PL. Eu acho que tem um ponto ou outro do qual eu não gosto, principalmente a questão da imunidade parlamentar, mas eu sou favorável ao PL.
O Telegram acha que é uma ameaça à democracia, o Telegram acha que ele pode implementar a censura no Brasil. Olha, muita gente acha. Entende? Porque aí começa a ter aquela discussão, a gente começa a entrar naquela discussão de, vem cá, em que ponto é uma mentira, em que ponto é uma leitura? Entendeu? O que você está chamando de censura? Veja, eu não estou tentando fazer um exercício retórico artificial. Eu só estou dizendo que o que às vezes aos meus olhos é uma forçada de barra, e eu acho que o Telegram forçou a barra. Mas o que aos meus olhos é uma forçada de barra pode ser a maneira como um libertário está interpretando. E libertários têm o direito de existir numa democracia, porque comunistas têm direito de existir numa democracia. Entendeu? Ideias radicais têm o direito de conviver numa democracia e fazer o argumento. Entende? Aí aquele argumento, é um abuso de poder porque muita gente vê a primeira página do Google. Quem disse? Entendeu? Quem que determina o que é um abuso de poder ou não? Percebe? Se você construir um veículo que atinge uma quantidade imensa de pessoas, a partir dali você está proibido de fazer uso daquele veículo. Na época que a televisão alcançava, sei lá, 80% da população brasileira, ela era proibida de falar de coisas que lhe interessavam, ninguém nunca falou isso. Quer dizer, qualquer veículo que tem que ter essa regra a partir de agora, se um veículo atinge uma quantidade imensa de pessoas, monstruosa de pessoas, então a gente vai ter que estabelecer claramente como é que é essa regra, né? É o quê? Se você atinge 50%, se você atinge mais de 1 milhão, percebe que você tem que construir essa regra? Se você está chamando de abuso de poder, você tem que explicar o que é o abuso de poder. Porque se você não explica o que é o abuso de poder, o que você na verdade está dizendo é o seguinte: olha, você, empresa que está prestes a ser regulada, não tem o direito de se manifestar. Você não pode usar os seus canais para se manifestar. Tipo, por que não? O João Agostini fala da questão de, elas se dizem neutras. Elas se dizem neutras. Eu acho uma baita de uma hipocrisia, Jô. E, na verdade, o argumento que eu estou fazendo aqui é um argumento até mais específico. O fato de que elas estão usando os seus canais é uma das mostras de que elas não são neutras. Essas empresas são veículos de comunicação. Porque o argumento que elas fazem, no fim das contas, é o seguinte: é como se elas fossem a companhia elétrica, né? Traz eletricidade, sei lá, de Itaipu até a sua casa. Ou então é como se fossem a Vivo, a Oi, a Claro, uma companhia de telefonia, né? Faz com que o seu celular funcione, faz com que a sua internet funcione. Entende? Simplesmente são intermediários, só que elas não são. Talvez a gente pudesse fazer o argumento que lá atrás, pré-algoritmo, elas fossem de alguma forma neutras. Na época, eu estou falando da época em que o Marco Civil foi pensado, entendeu? E o Marco Civil pensou essa neutralidade, mas o problema é o seguinte: a realidade se impõe e o Marco Civil caducou. No momento que elas têm algoritmos que editam, porque o que os algoritmos fazem é editar. O que é editar? Eu sou editor. Quando eu edito, o que eu faço? Eu defino. Primeiro, tem vários repórteres ali que escrevem matérias. Eu decido o que vai entrar, o que não vai entrar numa edição. Aí depois que eu decidi o que desses terceiros fizeram, o que vai entrar na edição, eu defino o que é mais importante, o que vai para a capa ou para a manchete do jornal, o que vai para a página 5, o que vai ficar no alto da página, o que vai ficar no baixo da página, ou seja, eu defino uma hierarquia. O que o algoritmo decide? O algoritmo primeiro decide que post vai aparecer e que post não vai aparecer. Depois ele decide que post vai aparecer primeiro, segundo, terceiro. Isso é um editor, cara. Isto não é neutralidade, isso é o resultado de uma edição. A edição é feita por inteligência artificial, dane-se, não faz diferença, é edição. O que essas plataformas são veículos de comunicação. Veículos de comunicação gigantes? Sim, são veículos de comunicação gigantes. Agora, se a gente vai começar a decidir
que no momento que elas falam, veja, elas não estão falando por bots. Elas não estão falando às escondidas. Aí um dos argumentos que você faz, Jô, estão de conluio com parlamentares. Se você é um grupo de interesse que se interessa a respeito de uma legislação, o que você faz é justamente isso numa democracia. Você vai lá e conversa com parlamentares. E você dá preferência a conversar com os parlamentares que concordam ou que tendem a concordar com o seu ponto de vista. É assim que uma democracia funciona. Percebe? Então, eles se encontrarem, e não são todas as plataformas que se encontraram com extrema-direita, não, tá? Independente disso, mesmo que são parlamentares eleitos, eu preferia que não fossem? Preferia. Eu discordo do ponto de vista delas? Eu discordo. Mas e aí? Entendeu? A gente vai definir agora que essas empresas que estão falando às claras, que estão assinando, que estão botando na primeira página dos seus sites, olha, essa é a nossa opinião, isso aqui é o que nós pensamos. Está se discutindo um tema sobre o qual nós, como empresas de tecnologia, primeiro entendemos muito, segundo, vivemos na pele a questão de gerenciar ou não os problemas todos que nascem a partir dos algoritmos. E três, isso aqui vai afetar o nosso negócio. Então é claro que essas empresas têm o direito de se manifestar. E nós temos o direito de nos manifestar a favor ou ao contrário, ou parcialmente. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Eu quero saber o que elas pensam. Eu quero viver num ambiente em que, quando uma empresa vai ser afetada por uma determinada legislação, ela diga publicamente e claramente o que ela pensa a respeito. Essa transparência é fundamental no debate público. Então, eu acho que tem muita gente que está cometendo um equívoco imenso em achar que a gente tem que simplesmente impor essa lei porque é assim que a gente quer. E você que quer uma lei diferente ou não quer uma lei, você que se cale. No momento que a gente começa a agir dessa forma, a gente está escapando do que uma democracia é. Isso não é neutro, porque elas usaram seus espaços para falar. Pois é. Mas é porque justamente a gente reconhece que não é neutro que a gente acha que tem que regular. Porque se fosse neutro, não precisava regular. Então, a partir do momento que a gente diz, esse é o meu ponto de vista, tá? A partir do momento que eu digo que precisa regular porque não é neutro, seria incoerente, seria até hipócrita da minha parte cobrar neutralidade, uma neutralidade que eu digo, afirmo que não existe e por isso precisa regular. Me parece que a gente se acostumou nesses anos Bolsonaro, e esse é o meu ponto final, tá? Me parece que a gente se acostumou nesses anos Bolsonaro com esse raciocínio que, em essência, segue mais ou menos nessa coisa de qualquer um que está contra a gente tem que partir com violência. A gente tem que partir para calar. A gente tem que bloquear. A gente tem que sair daquele espaço e aprender a ter um debate. E embora muita gente esteja dizendo, teve ampla conversa, teve amplo debate, isso não é verdade. Eu percebo aqui pelos comentários, inclusive, que fazem, não só aqui nesse espaço, como em outros, que a maioria das pessoas que estão conversando sobre isso não entendem o que está no projeto de lei. E isso começa com o próprio apelido do projeto de lei, que é Lei das Fake News, quando essa lei não trata de fake news, sabe? Enfim, gente, a gente tá... Eu gostaria muito de agradar a vocês sempre, mas nem sempre vai acontecer. É muito gostoso imaginar um mundo em que as pessoas sempre concordam com você, sempre aplaudem o que você fala, tudo mais. E as redes sociais quando os algoritmos começam a entrar, meio
que fazem esse incentivo, né, de você escrever aquelas coisas ali que vão te dar likes e likes, likes, e todo mundo vai sempre gostar de você. E esse impulso, esse incentivo está dado nas redes e é uma das coisas que fazem as redes serem perigosas, entendeu? Agora, até pelo meu trabalho de jornalista, eu, eu tenho que resistir a esse impulso de estar sempre buscando os likes. Ah, você está sendo liberal demais. Cara, eu acredito em liberdade. Eu acredito em uma ampla tolerância com ideias muito diferentes das minhas. Entendeu? Eu acho que libertários, as pessoas às vezes acham que libertário e liberal é muito parecido, na verdade é muito diferente, tá? Mas se o fascista está fora do espectro democrático, o libertário não está, está dentro do espectro democrático. E tem uma gama de comunistas, aqueles não revolucionários, que estão dentro do espectro democrático. Então, se a gente pega o libertário e o comunista, o anarquista democrático, como os dois extremos, né? O extremo da direita dentro da democracia, o extremo da esquerda dentro da democracia, eu posso estar muito distante de ambos. Mas eu acho que eles têm que se manifestar. E eu super respeito é, a manifestação deles. E é assim que eu entendo uma democracia, sabe? Eu não posso fingir ser outra coisa. Eu tenho que ser honesto comigo mesmo e eu tenho que ser honesto com vocês. O que eu posso prometer é isso, sabe? Eu vou falar o que eu penso e eu vou apresentar o argumento. E eu vou ouvir os contra-argumentos de vocês. O ponto essencial é temos que voltar a nos acostumar com o ambiente de um debate público, mesmo que intenso, e parte disso quer dizer controlar esse impulso de ficar calando todo mundo. Ah, eu não estou dizendo que liberdade de expressão é absoluta, não, tá? Eu só estou dizendo que as empresas têm o direito de se manifestar. Aí, por fim, uma pergunta do vídeo de segunda-feira. Lambisomem. Divertido esse apelido. Pedro, o que seria direita radical, extrema-direita e ultradireita? Existem as versões de esquerda deles? Por que escutamos tanto extrema-direita na mídia, se em muitos casos aquele grupo indivíduo é apenas de direita? Eu costumo usar, lambisomem, a classificação do Cas Mudde, que é um cientista político holandês. Aliás, eu fiz no Instagram recentemente um vídeo sobre isso. Ele chama de extrema-direita ou de extrema-esquerda aqueles grupos que, sendo de esquerda e sendo de direita, querem o fim da democracia. Tá certo? Esquerda radical e direita radical são aqueles grupos que estão dispostos a usar a violência para impor os seus pontos de vista, mas fazem isso dentro da democracia. Aí você vai se virar para mim e falar: como assim faz isso dentro da democracia? Quer dizer que a pessoa não quer dar um golpe de Estado, a pessoa não quer fazer uma revolução, e ela está disposta a ser presa se fizer muito barulho e convencer muita gente do seu ponto de vista, se seduzir de alguma forma. Quer dizer, no fim das contas, essa pessoa está jogando o jogo democrático. Apenas ela está no pique ali de vou a julgamento, vou ser preso, eu vou fazer uma coisa tão bagunçada, eu vou fazer um ato tão translocado, eu vou quebrar a lei, mas eu vou chamar atenção para o meu ponto de vista. Esse é o radical. É aquele disposto a romper com a lei para impor o seu ponto de vista. Mas ele está dentro da democracia porque ele rompe a lei disposto a pagar o preço que a democracia cobra de quem rompe a lei. O Mudde usa o ultra para somar os dois, né? Os radicais e os extremistas. É claro que existe também extrema esquerda e esquerda radical. A diferença é a seguinte:
A gente vive num mundo, isso é certamente verdade para o Brasil, em que a extrema-direita chegou ao poder, né? Ela conseguiu convencer muita gente, né? Jair Bolsonaro é um cara que é um golpista, é muito de direita. Isso faz dele alguém de extrema direita. Existe extrema esquerda no Brasil. Existe um bando de gente lá no Twitter falando da revolução, fim do capitalismo, morte para os liberais. Tem até uns youtubers famosos que falam isso. Aquilo é extrema esquerda. Assim como Bolsonaro é de extrema direita. É o espelho. A diferença é que eles são irrelevantes, né? Tem gente de extrema esquerda que foi candidata a prefeito por aí, sei lá, conseguiu 1% dos votos, nem isso. Então, então não é a mesma coisa. Não é, a gente não fala tanto de extrema esquerda porque eles são irrelevantes. Gente, é isso. Vamos sextar.